Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal e investidor qualificado, e hoje eu vou trazer para vocês um fundo imobiliário bastante interessante e que, claro, ele foi pedido lá no nosso grupo do WhatsApp, que inclusive você pode ter acesso aqui no nosso link da descrição. E claro, esse fundo é o MFI11. Basicamente é um fundo de desenvolvimento imobiliário, mas que ele tem uma tese muito diferente. Basicamente, hoje ele está entrando não só naquele segmento residencial que a gente tanto conhece, mas ele também está envolvido em cemitérios. Bem, André, eu me recordo que existe um fundo imobiliário de cemitérios, que é o Care 11, e ele é muito ruim, ele nem paga rendimentos, é um fundo que paga centavos, é ruim mesmo. Será que esse fundo que eu gosto tanto de desenvolvimento, ele vai se tornar talvez um fundo ruim? Calma, eu vou te explicar tudo o que vai acontecer e é muito importante você ficar nesse vídeo para compreender a diferença que vai haver entre este fundo de desenvolvimento e o fundo de cemitério que a gestão ela irá elaborar. Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, fique comigo para logo após ver. Então, vamos pro vídeo. Bem, como eu disse, eu vou trabalhar esse fundo aqui, que é o MFI11, basicamente Mérito Desenvolvimento Imobiliário, um fundo que está num segmento bastante interessante. Por quê? Porque não existem muitos fundos, pelo menos com a característica de ser um fundo de prazo indeterminado, que é o caso aqui, junto mesmo com o Tigar, que traz uma rentabilidade alta. Por quê? Aqui eu já vou fazer uma distinção para vocês que é muito importante você ter isso em mente. Fundos de desenvolvimento, eles podem ser fechados, abertos, alguns deles são de prazo determinado e alguns de prazo indeterminado. Qual que é o ponto? Se você tem um prazo determinado, significa que aquela renda que você está recebendo, em algum momento ela pode acabar. Se você tem um fundo que é de prazo indeterminado, aquela renda que você vai estar recebendo, claro, mantidas as condições do fundo, ela vai ser muito estável, vai ser perene, vai ter ali a sua sazonalidade, mas ainda assim vai vir e você, de uma certa maneira, não terá aquilo que no fundo de prazo determinado nós chamamos de amortização. O que é amortização? Basicamente, eu, André, coloquei 100 mil reais no fundo, para que ele vá lá, construa as casinhas, para que ele consiga comprar o tijolo, o cimento, e aí o que ele faz? Ele me devolve o principal, os 100 mil que eu coloquei, em forma de amortização, e depois ele me paga um determinado rendimento. Esse rendimento pode ser mensal, pode ser todo de uma vez, porque ele é um fundo de prazo determinado, e assim que ele acabar, ele precisa me devolver o que eu investi e um determinado lucro. Claro, se esse fundo der lucro. De prazo indeterminado não funciona dessa maneira. Você não precisará ter uma amortização, porque como ele é de prazo indeterminado, ele pode pegar aqueles 100 mil que ele conseguiu reaver, ele reaplica esses 100 mil numa outra obra e continua me dando rendimentos de forma recorrente, assim como o Mérito faz, assim como o Tigar também faz. E aqui você precisa ter em mente o quê? Sabendo que é um prazo indeterminado, você tem que imaginar tudo que pode haver pela frente nesse fundo. E no relatório gerencial, ele traz isso pra gente. Então a gente pode até dar uma olhada aqui. Ele coloca a questão da aceleração de vendas do Luar Arraial, a entrega da terceira etapa do Golden Boituva, enfim, ele traz aqui embaixo até bastante fotos a respeito de cada um desses empreendimentos. Você pode ver, ó, tá aqui, ó, estágio concluído, VGV, volume geral de vendas, 51 milhões, área vendável, 69 mil metros quadrados, tipo de urbanização, e aqui você pode ter uma noção geral de todas as obras, como que tá, ó, se está em estágio concluído, vamos ver aqui para baixo se tem mais, ó, tá aqui em estágio de obras, você vai ver algumas que estão em fase de land bank. O que significa isso? Land bank, traduzindo isso para o português, seria banco de terra, ou seja, significa uma determinada terra que já é do fundo, ou já é de uma propriedade do fundo, que ele pode ali construir. Isso é bastante interessante, porque aquela terra ela tem um preço, mas na medida que você verticaliza, ou seja, você traz um imóvel, ou você horizontaliza, você traz várias casas, você traz um valor para esse terreno. Eles até colocam aqui basicamente o andamento das obras, eles colocam aqui a modalidade de financiamento, uma boa parte vem aqui de Minha Casa Minha Vida, tá bom? Vocês vão ver que no geral ele tem um tipo de empreendimento que é muito mais voltado para pessoas de baixa e média renda, tá bom? Eles têm aqui alguns gráficos bastante interessantes que eu acho que depois valeria a pena você dar uma olhada, enxergar em que estados eles estão, enxergar os destaques trimestrais. E uma coisa importante que você precisa saber, claro, em termos de rendimento desse fundo, ele até deixa bastante claro isso no decorrer de todo o relatório aqui que você pode ler. Basicamente, ele tem
resultados trimestrais. Ele é diferente de outros fundos que têm resultados mensais e que acabam trazendo aquela renda de locação para você. Ele congrega o que houve nos 3 meses e então ele decide fazer uma distribuição. Ou seja, no terceiro trimestre de 2023, o que esse fundo ele decidiu fazer? Anunciar os rendimentos dos meses aqui de julho, de agosto e de setembro, tá bom? Já com as respectivas datas de pagamento, data de corte e quanto que você receberia por cada um. Exatamente por isso que na cotação atual você pode ver que esse fundo ele paga aqui os seus 14,4%, ou seja, um fundo que paga muita coisa, é realmente um investimento bastante interessante. E considerando que houve uma desvalorização de 6%, basicamente hoje você está ainda no lucro aqui, recebendo alguma coisa na casa dos seus 8%, já desconsiderando aqui a desvalorização que houve, tá bom? Bem, depois que você entendeu isso aqui, você deve estar me perguntando, André, não vi nada de cemitério até agora. Você só me falou de obra, você só me falou de rendimento, você me falou que é um fundo de desenvolvimento, ou seja, ele pega o meu dinheiro, investe em obras e depois ele me devolve o rendimento, o ganho de capital que eu tive aqui. Mas tá bom, cadê? Ó, olha só, o que eles disseram? Houve algumas reportagens, eu vou trazer aqui algumas que para mim foram mais interessantes, e ambas foram coletadas do próprio site de relação com investidores aqui do MFI 11, e eles basicamente falam o seguinte, será que haverá um concorrente para o Care 11? Um fundo basicamente que hoje investe em cemitérios e não paga um rendimento nem um pouco bom. E aqui eles colocam para a gente de forma bastante clara o que acontece. Estão havendo algumas concessões para administrar, gerir e ter basicamente cemitérios aqui na cidade de São Paulo. O que acontece? Este fundo, o Mérito, ele conseguiu arrecadar basicamente esses 5 fundos aqui. Basicamente ele tem 35% da concessão desse grupo Cortel. O que acontece? O Mérito, assim como outras tantas pessoas e empresas, foram lá e falaram o seguinte: tá, quanto que isso vai render ao ano mais ou menos? Ah, vai render tanto? Eu te faço uma proposta. Essa proposta para eu pagar e comprar essa concessão de você, comprar a possibilidade de gerir esse cemitério e então oferir lucro com isso. Tá bom. Essa empresa ganhou, ou seja, a Mérito ganhou uma parte de uma sociedade de propósito específico, que é uma SPE. E dentro desse grupo, hoje ela tem a participação. Só que o que acontece? Você precisa ter muito em mente que aqui nós vamos ter uma divisão muito grande. Por quê? Olha só, e a nomenclatura ela é muito importante. Qual que é o nome do fundo? Mérito Cemitério Fundo de Investimento Imobiliário. Qual que é o nome deste fundo que eu estou falando com vocês? Mérito Desenvolvimento Imobiliário. Opa! Quer dizer que não é a mesma coisa? Calma, vamos continuar lendo. Ele coloca aqui: o fundo imobiliário fará investimentos necessários e colherá os resultados. Aqui já começa uma diferença grande que é importante a gente trabalhar ao longo desse vídeo. Vamos repartir aqui. Vão haver investimentos que serão necessários para então colher resultados. André, continuo não entendendo, tá um pouco obscuro o que você está querendo me dizer. Vamos lá. O que o mérito desenvolvimento ele faz? Ele desenvolve a partir de um determinado terreno que você tem e ele estabelece ali propriedades, casas, imóveis. O que acontece? Dentro dos cemitérios, eles vão fazer algumas melhorias e investimentos. E é exatamente onde o mérito desenvolvimento entra. E qual que é o ponto? O CEO, ele fala de forma bastante clara que esse fundo, inicialmente, será para investidor institucional, avisa o CEO. E aí, ele ainda coloca que o investidor pessoa física terá que esperar um pouco para investir aonde? No Mérito Cemitério Fundo de Investimento Imobiliário. E qual que é o ponto? Vamos aqui para baixo que ainda existe uma parte interessante. Ele fala aqui que o modelo utilizado pela Prefeitura de São Paulo de concessão do cemitério vai basicamente incluir serviços de funerária aqui, quanto administração e revitalização. Onde que entra o desenvolvimento? Na revitalização, gente. E é aqui onde nós vamos extrair um determinado ganho, tá bom? A concessão será de 25 anos, de acordo com a prefeitura, que vai gerar 1,2 bi de retorno para o município. E aí, enfim, eles falam que atraíram muitas pessoas, muito legal. Qual que é o ponto? Vamos para essa outra também que foi extraída da própria gestora, ela trouxe aqui o link dessa reportagem para a gente dar uma olhada. Ele coloca basicamente: será que vem aí um concorrente do Care 11? Temos uma estratégia diferente, diz a gestora. E eles colocam algumas informações que eu acho que são bastante importantes.
E aqui vocês vão poder ver também de forma bastante clara que ele coloca, ó, o investidor pessoa física terá que esperar para investir no mérito cemitério, e ele vai inicialmente aqui ser um fundo para institucional, como eu coloquei lá para vocês. E qual que é o ponto? Eles colocam aqui algumas questões e que diferenciam um pouco um fundo do outro, e aqui já é interessante a gente analisar o que vai ocorrer lá na frente. Ele coloca aqui que o Brazilian Graveyards and Death Care, que basicamente é o Care 11, ele é marcado pelo ganho de capital. Basicamente, você tem ali a cova e você acaba, de uma certa maneira, vendendo e alugando aquela cova. A ideia do mérito cemitérios é outra. Ele pretende ter uma identidade mais associada à renda na exploração dos seus ativos. Então, o que acontece? É meio que se a gente dissesse o seguinte: ó, eu não vou cobrar exatamente pela cova, eu vou cobrar pela administração de todo o cemitério, que vai ter uma renda um pouco maior. Então, eu vou cobrar pela cova, eu vou cobrar pelo funeral que vai ser feito, eu vou cobrar o caixão, eu vou cobrar outras tantas coisas, e isso vai acabar gerando uma renda muito mais recorrente aqui. Então, seria uma forma diferente, tá bom, da gente analisar. Mais uma vez ele coloca a questão do 1.2 bi, que isso atraiu inúmeras empresas, que a entrada da iniciativa privada é algo bastante interessante, e aqui nós temos basicamente o que esse fundo ele se propõe. Então aqui eu já quero estabelecer essa diferença que é muito importante, porque lá no grupo eu vejo muitas pessoas falando, poxa, mais um fundo de cemitério está saindo. Calma, na verdade ainda não é esse o caso. O caso ainda é do mérito desenvolvimento, ele praticar atividades que são muito mais voltadas à revitalização, construção, melhoria, tudo isso voltada para o imóvel. Nós não estamos falando aqui de uma, entre aspas, empresa que vai administrar e gerir o cemitério, que são atividades completamente diferentes. Exatamente por isso que, para não confundir com o mandato que o Mérito Desenvolvimento tem, eles vão criar um fundo paralelo, que seria o Mérito Cemitérios. Então, para que a gente encerre e você conheça ambos os fundos e já tenha talvez em mente se você vai ou não querer investir nesse fundo lá na frente, já fica aqui a diferença. Um deles investe em terras e basicamente na construção de imóveis e então na venda desses imóveis, e o mérito cemitério, depois que essa revitalização for feita, nós vamos ter ali, claro, pagamento para o MFI 11, ou seja, para o mérito desenvolvimento, e o mérito cemitério permanecerá com a administração e gestão desse cemitério, que, claro, pode trazer uma renda grande ou pode ser mais um Care 11 que ninguém basicamente deve ter em carteira, porque é um fundo que não paga, tem as suas dificuldades operacionais e que nós sabemos que o investidor de fundos imobiliários busca renda, busca uma certa tranquilidade e uma perenidade nos valores que são recebidos, que infelizmente não foi o caso do Care 11, mas espero que seja o do Mérito Cemitérios Fundos de Investimento Imobiliário. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever, e gostando mais ainda, querendo análises profundas de fundos imobiliários em empresas e também fundos de investimento em participação, fundos de infraestrutura, fiagros, claro, tudo isso eu tenho na área de membros, com vídeos exclusivos e lives também exclusivas para vocês. Então, espero que tenham gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!